tá? No mesmo livro, Josué, que é o 5º livro da Bíblia, lá no comecinho, logo depois de Deuteronômio, Josué capítulo 3, versículo 7. Depois nós vamos para Josué no capítulo 4, tá? Mas nós vamos ler primeiro Josué 3, 7. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti esse momento da palavra. Precisamos ouvir a Tua voz. Necessitamos desse alimento. E Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazermos, ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, a vivermos a Tua vontade, a experimentarmos a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu abençoo os Teus filhos que aqui estão e faço minhas diante do Senhor as palavras da pastora Rosângela. Obrigado por estarmos aqui no lugar que o Senhor nos visita. Que quando o Senhor nos procurar, o Senhor sempre nos encontre no lugar que o Senhor escolheu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito forte, Rô, o que você falou. Muito forte. Eu não lembrava disso. Não lembrava dessa experiência com a apóstola. É muito bom ter líder, né? É muito bom ter pastor. É muito bom procurar o pastor. É muito bom se abrir para o pastor. Ah, porque o pastor sabe mais. Não, porque Deus determinou pela palavra que a unção, a resposta, a revelação, o poder passa pela autoridade, passa pelo cabeça, passa por aquele que exerce a autoridade espiritual sobre as nossas vidas, amém? E eu não estou falando isso porque eu sou pastor aqui, eu estou falando isso porque eu tenho um pastor em São Paulo, e eu não abro mão de ter um pastor, e eu aprendi isso com o apóstolo Fábio, que quando o pastor que fundou a igreja El Shaddai foi embora, falou, eu não quero mais, ele desistiu, ele entregou a igreja para o pastor Fábio, na época, falou, você agora é o pastor, eu não quero mais, vou embora, ele foi embora. E o apóstolo Fábio poderia dizer assim, bom, agora eu sou o líder aqui, sou eu que mando, sou eu que decido, não preciso dar, como é que fala? Satisfação para ninguém, que agora eu sou o líder. Não, sabe o que ele fez? Ele começou a orar e jejuar, ele falou, eu preciso de um pastor. E depois de um tempo, Deus mostrou para ele o apóstolo René, ele pegou um avião, foi até Manaus, a visão nem estava ainda... Ele percebeu, ele viu uma característica de pai espiritual na vida do apóstolo René, e ele foi até lá, pegou um avião e marcou uma visita, e ele falou, eu vim aqui pedir para você ser o meu pastor. E o apóstolo René disse assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, tem uma distância, eu tenho uma agenda, então eu não posso estar. Ele falou, não, eu só preciso de alguém que ore por mim, alguém que me ame, alguém que eu sei que quando eu precisar, vai poder estender a mão e me abençoar. E quando eu vi esse testemunho, porque eu participei desse testemunho, eu já estava na igreja, isso me marcou demais. E eu falei, realmente é isso que nós precisamos, né? E não podemos desprezar a sabedoria do alto que vem pela vida dos nossos líderes, amém? E nós vamos falar hoje, por que eu estou até dando essa introdução, nem estava aqui, mas por que nós vamos falar hoje? Hoje é a última ministração sobre autoridade e poder, essa série que nós viemos. Se você perdeu alguma, está lá tudo no YouTube, toda semana eu subo no YouTube, no canal da igreja, está lá. Se você está assistindo agora depois, tem os vídeos anteriores, e hoje nós vamos falar sobre autoridade e poder, através da unção que vem da nossa hierarquia espiritual, amém? Olha o que diz Josué 3, versículo 7. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Agora vai para o capítulo 4, capítulo seguinte, Josué 4,14. O Josué 4,14 é o complemento do Josué 3,7, tá? Diz assim, naquele dia, engrandeceu a Josué, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Amém? Então, Josué 4,14 é a confirmação de Josué 3,7. Em Josué 3,7 vem a palavra do Senhor a Josué, dizendo, olha, hoje eu vou te engrandecer diante de todo Israel. Eles vão te reconhecer como reconhecia o teu líder Moisés. E aí Josué 4,14
vem a confirmação, e aí diz, o Senhor engrandeceu, todo o povo de Israel viu e começaram a respeitar Josué todos os dias da vida dele, como foi com Moisés. Agora, o interessante disso é que não foi à toa esse respeito, ele não chegou do nada, não foi simplesmente assim, a partir de hoje o Senhor resolveu colocar Josué e todo mundo vai ter que respeitar. Porque o respeito, queridos, ainda que Deus respalde alguém, o respeito não vem pelo respaldo de Deus, o respeito vem de como aquela pessoa reage ao respaldo que Deus está dando. Sim ou não? Quantos homens de Deus o Senhor já não levantou, e esses homens não foram fiéis a esse respaldo que Deus deu, e o testemunho deles ficou maculado, e a vida deles se tornou um mau testemunho. Infelizmente, a gente sabe disso. Quantos pastores, quantos líderes, quantas autoridades não honraram a unção que Deus derramou, o respaldo que Deus deu. Então, a gente vai ver, através da vida de Josué, que é dentro da Bíblia, e aí é uma questão pessoal minha, para mim, um dos maiores personagens que a Bíblia já nos colocou ou deixou como exemplo. Primeiro porque Josué, ele foi um discípulo incomum, como dizem hoje, fora da curva. Não tem outra característica de discípulo como Josué na Bíblia, não tem, eu já estudei, é algo que me chama a atenção, como discípulo não tem, a gente vai ver isso. E Josué, se você pegar o histórico da vida dele, né, porque Deus nunca escondeu falhas humanas na Bíblia, sim ou não? Deus expôs as falhas de Abraão? Sim. Abraão era mentiroso. Deus deixou claro essa característica, essa deformidade de caráter que tinha Abraão, quanto ele mentia. Nunca ficou escondido. Deus expôs as falhas de Moisés? Sim, Deus não escondeu o assassinato de Moisés. E as de Davi? Deus não escondeu o adultério, o assassinato premeditado, coisas sérias que Davi realizou. E os 12 de Jesus então? Quando eles queriam meter fogo em Samaria, quando eles queriam ser o primeiro na fila, eu quero sentar do lado de Jesus, pediu até para a mãe, fala assim, olha, tem uma passagem, os 12 conversando, né? Tiago e João conversando, tem uma passagem que Maria pediu ajuda para Jesus e Jesus atendeu, vamos então pedir para minha mãe, vamos pedir para nossa mãe pedir ajuda para Jesus que ele vai atender. Deus nunca escondeu nada. Então Deus teria motivos para esconder as falhas de Josué? Não, mas as falhas de Josué não estão descritas na história do livro dele. Olha que tremendo isso, para você ver o nível de postura que tinha esse homem. Tanto que a única coisa que poderia denegrir a imagem de Josué foi que quando ele já estava velho e já tinha conquistado 31 reinos, ele descansou, ele relaxou. E aí Deus fala para ele, Josué, não relaxa, você conquistou muita coisa, mas ainda tem muitíssima terra para ser conquistada. É a única vez que Deus nem deu a bronca, só avisou, Josué, você está comigo, eu renovo tuas forças, ainda tem muita coisa, não relaxa não, porque às vezes a gente conquista uma coisinha aqui, ou vence uma etapazinha aqui, e acaba relaxando, não no sentido de descansar fisicamente, acaba relaxando no sentido que as batalhas espirituais não acabaram. Queridos, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês, as guerras espirituais elas não cessam. Deus te dá descanso de guerras aqui. Às vezes a gente está num desafio lá pessoal, daqui a pouco alivia, não alivia? Passa aquele momento. Às vezes está num desafio financeiro, daqui a pouco vem a provisão, alivia. Isso é escape de Deus, mas espiritualmente a batalha continua. Era isso que Deus estava falando para Josué, e é isso que Deus está falando para você nessa manhã. Ele está te dizendo assim, eu vou te dar escape, eu vou te dar descanso, eu vou te dar renovo. Quantos recebem? Amém? Mas não relaxe espiritualmente, não relaxe na sua batalha, no seu dia a dia de oração, no seu devocional, na sua busca pela palavra, na sua comunhão com a igreja. Não relaxe, é isso que Deus estava falando. Amém? Então, eu quero comentar aqui, compartilhar com vocês algumas características que permitiram Josué ser respaldado com autoridade e poder
diante do povo. Primeira coisa, Josué, ele era um servo fiel. Ele era um servo fiel. Como eu falei para vocês, eu não encontro na Bíblia um discípulo que respondeu com mais fidelidade do que Josué. Muitos foram fiéis, não estou dizendo isso, mas que respondeu com o nível de fidelidade que Josué respondeu, eu não encontro. Eu não encontrei na Bíblia. A gente vê discípulos como João, que foram, perseverantes até os pés da cruz ali, mas durante a caminhada com Jesus, João deu umas patinadas fortes. Ele era um dos que queria queimar o samaritano. Ele era um dos que queria os primeiros lugares. Então a gente vê assim, mas Josué não, na fidelidade dele, ele foi muito na essência de ser fiel. Não é só na atitude, porque a atitude nada mais é do que um reflexo do coração. Quem não consegue ser fiel, constante, por exemplo, nos cultos, nas reuniões, nada mais mostra que é característica de fidelidade que precisa ser trabalhada ainda no coração. Não consegue ser fiel em tudo. Não é só no culto. É em tudo. Por quê? Porque fidelidade na atitude nada mais mostra do que fidelidade que existe no coração. O que Deus fala sobre o povo que atravessa o deserto? Ele diz isso. Ele fala assim: esse povo não está murmurando contra mim só nos lábios. Esse povo já murmura desde que saiu do Egito no coração. Está dentro deles isso daí. Amém? Então, Josué era um servo fiel. A Bíblia diz, olha que interessante isso eu ouvi numa pregação do pastor Silas Malafaia sobre liderança. Ele diz assim, se você pegar Josué capítulo 1, está escrito assim, apareceu Deus a Josué para animá-lo, e diz assim, Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Veja só, Deus mesmo chama ele do servo de Moisés. Ele era fiel ao seu líder, ele era um com o seu líder. Quando chega no último capítulo, Josué 24, diz assim, então Josué, filho de Nun, servo do Senhor. Quem pegou? Todo mundo quer ser servo do Senhor, mas ninguém quer ser servo do seu líder. Josué só pôde ser o homem de Deus, o líder de Deus, o servo de Deus que ele foi, porque ele não tinha dificuldade de submeter a liderança espiritual. Quantos estão entendendo? E infelizmente o que a gente ouve aí fora são até pregadores dizendo, não, eu não tenho que me submeter a alguém, eu tenho que me submeter só a Deus. Querido, se a gente for discutir isso, não tem nem sentido. Todo mundo tem que estar submisso a Deus. Todo mundo. Mas Deus mesmo estruturou uma hierarquia na terra para que homens juntos em unidade possam instituir o reino de Deus. Ninguém institui o reino de Deus sozinho. Ninguém. Você pode até começar sozinho, mas você não consegue. Você precisa reunir, você precisa... Jesus desceu como filho de Deus, mas ele não fez a obra sozinho. Ele chamou líderes, ele formou líderes, ele formou liderança, e ele os abençoou e falou, agora formem liderança, multipliquem-se em outros, para que o evangelho alcance as nações da terra. Amém? Então a gente vê que, porque ele estava debaixo de uma liderança, fiel a uma liderança, ele pôde também ser exaltado como um servo de Deus. E aí a hora que Moisés faltou, a hora que Moisés morreu, ele foi levantado como líder, e aí acontece isso que nós lemos aqui. Olha, eu vou te responder, como eu respondi Moisés, e você foi fiel a ele, agora eu vou te responder como líder, diante desse povo. Agora eu vou te dar autoridade e poder, diante da tua casa, diante dos teus filhos, diante da tua família, diante dos teus amigos, diante das pessoas que trabalham com você. Josué, nessa época, ele já tinha soldados, ele já trabalhava, ele era, teoricamente, o líder do exército de Moisés. Ele tinha um trabalho secular também, e naquele trabalho secular ele tinha homens sujeitos a ele, e ele exercia autoridade sobre esses homens. Então nessa hora Deus está falando, olha, porque você foi sujeito a um homem, homens se sujeitarão a você. Quantos estão entendendo? E às vezes a gente quer que as pessoas se sujeitem a nós, mas nós não nos sujeitamos. Nós fazemos sempre do nosso jeito. Nós, quando ouvimos uma palavra, sempre achamos que é para o outro, nunca é para nós. Sempre achamos que o homem tem que submeter. Não procuramos nossos líderes, não nos sujeitamos. Tivemos um testemunho essa semana aqui na cela, que a Lore compartilhou com a gente, veio buscar uma resposta e Deus falou, porque é assim que funciona, é assim que Deus faz, amém?
E o que acontece? Porque ele teve sujeito a Moisés durante todo aquele tempo, ele foi respaldado com os milagres que Moisés operou. Moisés, no poder de Deus, não abriu o Mar Vermelho. Josué, no poder de Deus, abriu o Rio Jordão. O povo passou a seco no Rio Jordão. Vocês estão entendendo? Moisés não levantou uma equipe de 12 espias. Josué, depois na terra, multiplicou os 12 e estabeleceram as 12 tribos de Israel. Ele veio debaixo da mesma unção que estava sob a liderança dele. O apóstolo René costuma dizer, ele tem uma frase num dos livros dele que diz assim: a unção que eu honro, nela eu prospero. Quando eu honro meu líder, e meu líder é o mestre, eu prospero na mestria. Quando eu honro meu líder é um evangelista, eu prospero no evangelismo. Quando eu honro meu líder, e meu líder é um homem santo, é uma mulher santa, eu prospero na santidade, porque a gente bebe daquilo que a gente honra, daquilo que a gente exalta. Então, aqui ele honrava a Moisés a ponto de, e isso eu já preguei outras vezes, mas isso é algo que me marcou, porque a gente fala, né, que Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, em jejum e oração, recebendo de Deus. E Josué ficou os mesmos 40 dias aos pés do monte. Os mesmos 40 dias. Porque a Bíblia diz que Moisés chamou todos os anciãos e falou: agora eu vou para o Monte Sinai, Deus vai falar comigo, vocês não passem daqui. E aí ele traz só Josué e fala: Josué, agora você fica aqui e eu vou para o monte. E a Bíblia fala que os anciãos voltaram, tanto que muitos desses se perderam no bezerro de ouro, mas Josué ficou no lugar. Ficou no lugar que Deus escolheu. E que eles não tinham naquela época o iFood, viu? Para Josué mandar buscar um hambúrguer porque ele estava com fome. Ele jejuou os mesmos 40 dias que jejuou Moisés. E a Bíblia diz que no dia do bezerro de ouro, quando o povo entrou em festa de idolatria e adoração a deuses estranhos, Deus avisou Moisés: volta, porque o povo se perverteu. E ele volta. Quem ele encontra ali no pé do monte? Josué. Josué preocupado, falando assim: eu estou ouvindo alarido de guerra, gritos de guerra. Aí Moisés fala: não, Josué, não são gritos de guerra, é uma grande festa, mas infelizmente uma festa idólatra. Vocês estão entendendo que tipo de discípulo, de fidelidade Josué tinha? Guardou a vida do líder dele, jejuou. Meu líder vai jejuar, então vou jejuar junto. Ah não, jejuar é a obrigação só do pastor. O pastor não faz outra coisa, então que jejue ele. Normalmente, o pastor que jejua, o pastor que pregue, o pastor que ganhe vidas. Meu pastor, você quer que eu vou junto com você? O senhor vai evangelizar, eu vou junto. Você vai pregar, eu vou junto. Eu tive uma experiência sobrenatural o dia que eu soube que o apóstolo Fábio ia cobrir um horário de oração em São Paulo. E como estava na guerra do PCC contra a polícia, os bairros estavam com toque de alerta. 10 horas fechadas, você não podia andar na rua. Não sei quantos lembram quando teve esse. 2003, né? 2006. Bom, eu não lembro agora. A gente de 3 a 6 em algum momento foi. Eu não lembro. Foi muito forte. Matando todos os policiais. Então virou aquele negócio. E a gente estava numa campanha de 90 dias, 24 horas de oração na igreja. De 2 em 2 horas mudavam os turnos. De manhã eram as mulheres, de madrugada eram os homens. E aí eu fiquei sabendo que as turmas das 10 horas em diante talvez não pudessem ir, porque se eles fossem, eles não tinham como entrar no bairro depois. Não tinha como sair à noite, não podia, estava no meio da guerra. E o apóstolo Fábio falou: não, eu vou lá, eu posso ir, eu tenho como ir, eu vou ficar lá. Queridos, eu podia falar amém, glória a Deus. Eu falei: não, o apóstolo vai orar sozinho, eu vou com ele. E 10 horas da noite eu fui para lá. Eu morava no bairro da igreja, eu ia falar o quê? Que estava toque de recolher para mim? Não podia. E tinham outros líderes que podiam ter ido também, moravam no mesmo bairro que eu. Mas nós precisamos estar atentos. O que meu líder está vivendo? Porque às vezes a gente acha que o líder nos deve tudo. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente pode compartilhar. E isso é maravilhoso, porque isso gera. E posso falar, eu entrei naquele momento de oração. Nós oramos das 10 da noite às 8 da manhã, nós dois. Na verdade ele orou mais, eu só. Porque o apóstolo, quando embala na oração, meu Deus,
Ele orava umas 2 horas, eu orava 15 minutos. Ele orava. E a gente foi orando ali. Mas saí dali renovado, saí dali fortalecido, saí dali sabendo que eu estava no lugar onde Deus queria que estivesse. Então, a gente vê isso aqui na vida, um servo fiel. E quando foi para que a unção de Moisés fosse derramada sobre alguém, quem Deus procurou? Quem foi fiel? Quem estava junto? Quem estava presente? Amém? Outra característica que a gente vê na vida de Josué, e isso respalda para que a gente receba autoridade e poder, é que ele era um homem de fé. Josué aprendeu a guardar a fé. Você sabe que a fé é uma coisa que você pode guardar dentro de você, porque a fé ela gasta, a fé ela, se você souber blindar a fé dentro de você, nos momentos de dificuldade, a tua mente vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Josué, com toda uma geração, foi espiar a terra. Você conhece a história, a terra estava lá, tinha muralhas, tinha gigantes, tinha desafios, e aquilo trouxe medo ao coração do povo. E você sabe que Josué nessa hora, ele se levanta, ele, Caleb, ele se levanta e fala, não, nós podemos vencer. Por que Josué tinha essa certeza? Porque Josué, ele lembrava, e depois você vai ver isso, ele discursando isso no livro dele, ele lembrava os feitos de Deus para tirar o povo do Egito. Então a pergunta de Josué era, se Deus venceu a nação mais poderosa da terra na época, que era o Egito, não vai vencer Jericó? E sabe o que acontece com a gente? Às vezes a nossa fé se torna uma fé de amnésia. A gente esquece que Deus já nos tirou de situações muito difíceis, já operou muitos milagres, e quando vem um novo desafio, a gente esquece daquele Deus que já te livrou aqui, que já te abençoou aqui, que já te guardou aqui, e fala, e agora? Como e agora? É só lembrar do que Deus fez, e foi o que Josué fez. Josué discursa depois, num dos discursos dele para o povo, ele fala assim, olha, o Egito era maior do que Jericó, o Egito era maior do que esses povos aqui. Por que vocês estão temendo esses povos? Por que nós vamos temer se Deus já nos mostrou o poder dele? Então, ele era um homem de fé, um homem que guardava a fé, e quanto mais próximo de Moisés ele andava, mais sinais ele via. Quanto mais próximo você estiver debaixo da hierarquia espiritual que te abençoa, mais próximo com o seu líder, mais perto do seu líder você andar, mais sinais de Deus você vai ver, mais unção você vai ver. Por quê? Porque a unção vem pela cabeça. Então você anda perto, ele andava perto de Moisés, ele ia vendo. Ele estava perto de Moisés, ele ia vendo Deus agir através de Moisés. Deus agir. Tem coisas, queridos, que só vê quem está perto. Não adianta. Você acha que, por exemplo, a multidão que ia atrás de Jesus viu as mesmas coisas que os 12 viram? Não mesmo. Eles viram Jesus multiplicar os pães, mas eles não viram Jesus andar sobre as águas. Os 12 viram multiplicar os pães e andar sobre as águas, porque estavam próximos, porque estavam perto, porque se aproximavam mais. Jesus não escolheu 12 porque eram mais bonitos, porque eram mais ricos, porque eram mais interessantes. Não. Jesus escolheu os 12 por quê? Porque eles deram característica de que eram homens que estariam perto. Você sabe que eu tenho uma ministração sobre 12, né? Sobre os 12 discípulos de Jesus, e eu falo o seguinte: qual foi a única característica idêntica de todos os 12 de Jesus? Foi não ter pecado nenhum? Imagina, os 12 pensaram em coisas que nós não pensaríamos hoje, fizeram coisas que talvez nós não faríamos hoje. Eles tinham erro, eles tinham pecado, eles tinham falhas, mas tinha uma característica igual nos 4 evangelhos. Todos os 12 disseram sim para tudo que Jesus pediu que eles fizessem. Todos. Vocês vão pregar o evangelho, vão agora sem bolsa, sem alforge, sem capa. Eles foram. Agora vocês vão
e busquem lá o jumentinho, o filho da jumenta, blá, blá. Eles foram. Agora vocês vão, preparem um cenáculo, porque eu quero cear com vocês a Páscoa. Eles foram. Agora vocês vão, eles foram. Agora vocês vão comprar comida. Eles foram. Agora vocês vão, não sei o quê. Tudo que Jesus pediu, eles fizeram. Essa é a característica incomum de quem está perto. Quem está longe não percebe. Quem está distante não ouve o que o líder está falando. Quem está distante não ouve o que a palavra está sendo ministrada. Mas quem está perto ouve. Então, Josué era alguém que andava perto. Então, na hora dos desafios, ele lembrava do poder de Deus. Na hora dos desafios, ele lembrava do que Deus fez. Então, ele permanecia em fé. Como ele perguntou, derrotamos o Egito. Não vamos vencer Jericó? Acho que vai. Acho que vai. Talvez hoje, queridos, se levantou um Jericó diante dos teus olhos. Tem uma muralha aí, impedindo você de conquistar a terra. Deixa eu te falar, Deus já te tirou do Egito. Não vai derrubar Jericó? O Egito representa o quê? O mundo. Deus já te salvou. Ele não vai derrubar um Jericózinho? Não vai derrubar uma muralhazinha? E olha, Jericó era um desafio. Vou até falar aqui no próximo tópico. Era um desafio, não era uma coisa comum. Não era uma coisa comum, mas não era maior que o Egito. E normalmente a gente esquece do Egito quando se depara com Jericó. Talvez hoje o que tenha na sua frente é um Jericó, mas o Egito já foi vencido. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, ele era um servo fiel, ele era um homem que guardava a fé. A Bíblia diz também que ele era atento e obediente à voz de Deus. Queridos, Josué recebeu estratégias de Deus para as missões mais impossíveis e as executou. Deus deu uma missão impossível para Josué, que era entrar em Jericó. Jericó, só para você entender, não era uma cidade comum da época. Era uma cidade incomum, era uma cidade diferente. O tamanho das muralhas de Jericó, Jerusalém nunca teve muralhas do tamanho que tiveram as muralhas de Jericó. A cidade de Jerusalém, que era uma cidade fortificada, não era tão fortificada quanto Jericó. A Bíblia chega a dizer que em Jericó, quem estava fora não entrava e quem estava dentro não tinha acesso para sair se ela tivesse fechado. Se os portões tivessem fechado, você não tinha um outro acesso, você não conseguia escalar, você não conseguia. A forma como Jericó era construída, tem até um vídeo bem interessante no YouTube, eu não lembro agora, vou ver se eu pego e jogo, que mostra as inclinações dos muros de Jericó. Eram inclinações diferentes, que não dava para escalar, eram muito altos, eram muito largos, eram muito estruturadas. É bem interessante isso. Pelas ruínas eles conseguiram achar essas identificações. Então não era um lugar, não era um problema comum do dia a dia. Jericó não era aquele problema, meu Deus do céu, não deu tempo de fazer isso, como é que eu vou resolver? Eu vou deixar para amanhã, eu acumulo um pouquinho e consigo. Não era isso. Porque tem os problemas comuns, não tem? No amor do dia a dia, aquilo que aparece, aquilo que surge lá, não estava esperando esse problema, mas às vezes você deixa para o dia seguinte que ainda dá para resolver, é o comum. Mas diante dos nossos olhos, muitas vezes aparece um problema que é incomum, que foge das características, então depende de uma sabedoria além. Porque os problemas comuns, queridos, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria para a gente resolver o dia a dia. Mas aparecem aquelas situações que vão além. Que aí você fala, meu Deus, nunca passei por isso, eu nunca vi isso. E agora, como é que eu resolvo isso? Então, Josué, ele era atento e obediente à voz de Deus. Amém? Tem desafios que não são comuns. Por isso, as estratégias para vencer esses desafios também não serão comuns. Jericó era incomum, Deus deu uma estratégia incomum. Vai lá e grita. Né? Incomum. Deus não falou, construa catapultas que lancem bolas de fogo a tantos metros. Deus podia dar estratégia para a guerra. Crie escadas em caracol para que vocês subam pelo lado leste do muro e do lado. Deus tem guerras na Bíblia que Deus dá direções de guerra específicas. Mas Jericó não era um problema comum, era incomum. E a gente vê no capítulo 5 de Josué que ele está prostrado, provavelmente orando, e quando ele levanta os olhos em direção a Jericó, tem um anjo na frente dele.
que na verdade não é um anjo. A gente repara nessa hora que é o próprio Senhor Jesus aparecendo para ele, porque ele se prostra diante do anjo e o anjo não manda ele levantar. Todas as vezes que é um anjo e alguém se prostra, o anjo fala: não, eu não mereço adoração. Todas as vezes que era um servo de Deus, como Paulo, Barnabé, que foram tentar adorar, chamaram eles de Júpiter, Hermes, Zeus, né? Foi nossa aula de sábado agora, de Atos dos Apóstolos, e os homens se prostraram, os apóstolos falaram: não, eu sou homem comum. Os anjos também não aceitam adoração. Nesse capítulo 5, Josué se prostra diante do que era a imagem de um anjo, e o anjo diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Porque o anjo aceita a adoração? O anjo está com letra maiúscula. A gente sabe que era o próprio Senhor Jesus como mensageiro, aparecendo e falando assim: olha, eu vim aqui te dar estratégia para você vencer Jericó. Então, queridos, problemas incomuns precisam de uma sabedoria além. E os homens que são atentos à voz de Deus e obedientes à voz de Deus derrubam Jericó. E eu quero dizer que se tiver um Jericó na tua vida, Deus vai te dar estratégia e unção suficiente para você derrubar essas muralhas em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? E a estratégia foi simples, foi fácil de obedecer. Vai lá e grita. Anda, 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 anda e grita. Estou resumindo, né? Anda, 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 toca a trombeta e grita. Queridos, ninguém em sã consciência faria isso. Ninguém em sã consciência. E às vezes, quando Deus nos pede algo, e às vezes, porque a questão maior que eu vejo aqui, e aí que vem o respaldo da autoridade e poder, é que não era, o desafio não era Josué acreditar na direção de Deus. O desafio era Josué convencer os outros a acreditarem nessa direção. Vocês estão entendendo? Uma coisa é você, é igual nós temos alguns empresários aqui, né? Eles entendem muito bem isso. Uma coisa não é a direção que você recebeu do seu trabalho lá. A questão é você conseguir convencer os funcionários a colocarem aquilo em prática. Porque às vezes a direção não é muito convencional. Às vezes Deus fala algo para você, Deus te dá alguma coisa que vai além. E o que você quer como empresário? Que os seus funcionários entendam isso e coloquem em prática. Que a sua empresa entenda isso e coloque em prática. E eu te digo, sabe o que é o caminho para você ter empresários, funcionários fiéis à tua empresa? É você ser fiel aos seus líderes. Esse é o caminho. Esse é o principal. Então o que acontece? Josué era fiel a Moisés. Moisés falava, Josué obedecia. Quando ele precisou falar, o que ele tinha? Ele tinha respaldo de autoridade e poder para que os homens obedecessem também. Amém? E aí ele diz, olha, nós vamos andar 6 dias aqui, e no 7º nós vamos andar muito, e no final porque é o seguinte, o que é mais fácil? Você gritar, cansado ou descansado? Então, queridos, é totalmente incoerente o que Deus pediu. Depois de dar 7 voltas no último dia, agora vai gritar? Quando já não tem mais fôlego? Quando já está cansado? Dependendo do seu cansaço, sua voz nem sai, não é verdade? Você tenta puxar o ar, o diafragma não funciona. Então, Deus queria mostrar que era o poder dele que ia fazer toda a diferença. Não era o fôlego, não era os passos, não era a força física daquele exército, era o próprio poder de Deus. E quando somos atentos e obedientes à voz de Deus, recebemos esse respaldo de autoridade e poder. A nossa voz recebe autoridade e poder. E outra característica muito interessante na vida de Josué, e a gente vê, eu falo muito de Josué, que eu tenho até um curso para propósito de vida e homens de negócio, baseado no livro de Josué. Eu já dei esse curso em São Paulo uma vez, chama Projeto Certo, é extraordinário. No tempo certo nós vamos implantar ele aqui em Americana também, em nome de Jesus. Ele desperta o nosso propósito de vida. Assim, e ele envolve tudo, envolve a família, envolve o trabalho. Mas uma coisa linda na vida de Josué, que dava respaldo de autoridade e poder na vida dele, é que ele tinha as prioridades corretas. Ele tinha a prioridade correta. Ele priorizava a Deus e ele priorizava a sua família. Ele não era só um exemplo como líder, ele era um exemplo como servo de Deus. Josué em todo o livro foi chamado de servo, não foi chamado de líder. Ele foi ungido para ser líder,
mas ele era chamado de servo. Presta atenção nisso. Olha isso. Às vezes a gente quer ser chamado de líder. Às vezes o ego do ser humano quer que as pessoas reconheçam a sua liderança. Josué não era chamado de líder. Josué era chamado, não tem uma passagem, o líder Josué. O líder Moisés tem. O líder Josué não tem. Todas as vezes que Deus se refere a ele, que as pessoas se referem a ele, chamam ele de servo. É extraordinário isso. Ele era servo. E ele tinha a prioridade correta. Ele priorizava primeiro Deus, as coisas de Deus, a essência de Deus na vida dele. Tanto que quando ele assume a terra, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele manda circuncidar, porque era um princípio espiritual para o povo judeu, todos os filhos de Israel. Por quê? Porque durante a travessia do deserto, o que aconteceu? A geração passada morreu, e a geração que entrou na terra era uma geração nova. Eles não eram circuncidados. Quando eles entram na terra, a primeira coisa que Josué fala assim, nós só vamos poder consolidar esse território se a gente viver por princípios. Quantos querem consolidar territórios na sua vida? O caminho é viver por princípios. Então a primeira coisa que ele faz, vamos circuncidar todo mundo. Desde os anciãos. Sabe quantos anos tinham os anciãos na época de Josué? Chuta, meu amor. Se morreu, máximo 40 anos. Os mais velhos na época de Josué, fora ele e Caleb, tinham 40 anos, porque nasceram no deserto. Olha só, quem já parou para pensar nisso? E chamam de anciãos. Junte os anciãos do povo. Se no filme, eu não vi a parte a novela sobre a terra prometida de Josué. Se lá os anciãos tinham cabelo branco e barba branca, está completamente errado. Ah, não tinha. Seu pai tem cabelo branco e barba branca desde os 30. 25. Um no meio de 50, né, meu amor? Nem eu nem meu irmão temos tanto cabelo branco como meu pai. Mas é verdade. Tinham 40 anos, já eram considerados anciãos. Eram os mais velhos, ok? Mas veja só. O que acontece aqui? Ele traz todo mundo e fala, vamos circuncidar, vamos voltar aos princípios. A segunda coisa que ele faz, vamos celebrar a Páscoa. Celebrar as festas fixas do Senhor. Então o que ele priorizava, Josué? Josué priorizava. Ele podia falar assim, olha, nós vamos conquistar a terra, a primeira coisa que a gente vai fazer é batalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é produzir espada. A primeira coisa, podia estar preocupado com a guerra. Deixa eu te falar, se você se preocupar muito com a guerra, você vai esquecer dos princípios. Qual é o seu tema? As guerras do dia a dia fazem você esquecer dos princípios. Não priorize a guerra, priorize os princípios. Ele falou, não, vamos circuncidar o povo. Pá! Vamos celebrar a Páscoa. Tá! Vamos fazer estatutos. Agora eu vou ler todos os mandamentos. Aí é ler a Torá. Toda. Só no livro de Josué são 3 leituras da Torá. 3 inteiras. Vou lembrar vocês de tudo. E aí ficava lá lendo, né? Os mandamentos. Lembrando princípios. O que aconteceu? Ele consolidou o território espiritualmente. Você quer ter êxito? Conquiste o território espiritualmente. Na sua casa, entre na tua casa, libere palavras. Vai sair da tua casa, libere palavras. Vai entrar na empresa, libere palavras. Vai sair da empresa, libere palavras. Santifica o lugar, unge, ore. Deixa lá uma Bíblia aberta. Leia a Bíblia, sempre que passar por ela, lembra, deixa eu ler um versículo aqui. Vai consolidando espiritualmente os territórios onde você está. Em nome de Jesus, foi isso que ele fez. Ele cumpriu, então ele priorizava Deus antes da guerra. Ele era o líder, ele era o rei, ele era o governante. E a Bíblia diz que ele priorizava a sua família. Priorizava a sua família. Tanto que quando ele diz e servir a Deus, ele inclui quem? A família dele. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falava em nome da casa dele. Isso para mim é muito forte. Será que hoje nós podemos falar em nome da nossa família? Eu posso falar em nome da minha família, que eu e a minha casa vamos ser Deus. Em nome de Jesus. Pela fé eu posso. Mas aqui Josué não falava pela fé. Aqui ele estava falando, eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falava já com convicção. Pela fé, amém. Pela fé, a gente tem que declarar. Mas o que Deus quer nos confrontar aqui,
nessa manhã é se o nosso exemplo, o nosso modelo de princípios em Deus nos dá hoje autoridade e poder para falar em nome da nossa família. Para falar, olha, eu e minha casa nós servimos ao Senhor. Eu e minha casa nós servimos ao Senhor. Porque é isso que Josué tinha, ele tinha esse respaldo, por causa da prioridade que ele estabeleceu. Você sabe que existe estudiosos, tá? Aí não é bíblico, de que Josué teve que casar de novo, né? Porque a primeira esposa dele morreu. A esposa dele não passou no teste. Isso daqui não está na Tanakh, mas está nos estudos rabínicos, porque ela não passou. A esposa de Caleb não passou. Josué e Caleb passaram. Foi muito forte. É muito forte. Por quê? Porque é individual. A escolha final ela é individual. Amém? Mas se nós formos exemplo, a gente pode falar em nome da nossa família. E aí, segundo estudiosos, eles casam de novo, eles constituem família agora com a nova geração, e Josué, pelos princípios, consolida a família dele dentro do território. Então, queridos, a gente pode falar para a nossa família hoje, a gente não pode decidir por eles, mas a gente pode falar pela fé, como a pastora Rosângela colocou aqui, mas também pelos princípios. Se nós vivemos por princípios, teremos autoridade e poder para falar pelas nossas famílias, para falar pelos nossos filhos, para falar pelas nossos familiares, para falar, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu perguntei para os meninos, eu falei, os 2 últimos dias, vocês vão estar em São Paulo, vocês vão estar aqui, vocês vão estar de jejum, e aí? Né? Falei, como é que vocês vão no McDonald's? Brincando com eles, aí o Natan, como só uma batatinha. Aí eu falei, isso aí, vai comprar só batatinha. Eu falei assim, e se isso não custar para vocês, tá todo mundo comendo um hambúrguer e só batatinha, para que jejuar então? Então deixa custar, deixa doer. Deixa sentir, não, realmente, olha, mas o que vocês vão colher, quem comeu o hambúrguer não vai colher. Aí que está a diferença. Quem comeu a carne, não vai colher, porque você resolveu abrir mão. Foi o que Josué fez. Ele decidiu abrir mão. Ele decidiu renunciar. Ele decidiu caminhar debaixo de uma liderança. Ele decidiu ter um líder. Ele decidiu ter um mentor sobre a vida dele. E porque ele foi fiel, de fé, obediente, e priorizou aquilo que é o correto, priorizou aquilo que é mais importante. Josué estava preocupado em servir a Deus. Josué estava preocupado em ver a casa dele servindo a Deus. Nessas prioridades, fez com que esse homem entrasse para a história como um dos homens de maior autoridade e poder na Bíblia. Porque em conquistas geográficas, nem o rei Davi conquistou o que Josué conquistou. Nem o rei Davi conquistou. Em expansão de território, o rei Davi não conseguiu expandir o território como Josué expandiu. Não conseguiu, porque Josué expandiu dos 2 lados do Rio Jordão e dos 2 lados, tanto para baixo quanto para cima, em Israel. Depois Davi perdeu, Salomão perdeu, Saul não conseguiu. Os maiores reis de Israel não conseguiram expandir o território como Josué expandiu. Mas por quê? Porque ele foi fiel, ele foi servo. Que a gente guarde no coração nessa manhã, que para mim é talvez o ápice de tudo que Deus está falando aqui. Sermos reconhecidos como servos de Deus, como aqueles que estão dispostos a servir, eis-me aqui, eis-me aqui. Queridos, você se colocar à disposição de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não faltou para Josué, porque ele se pôs à disposição, não faltou para Josué família, não faltou para Josué recursos. Depois, junto com Caleb, todas as famílias viveram em tribo, tinham as terras por causa da tribo, a tribo de Gade. Josué e Caleb tiveram as suas próprias terras, foram os únicos que tiveram suas próprias terras, porque foram os únicos que se mantiveram fiéis, foram os únicos que se mantiveram servos. E, só para encerrar, Caleb, que você também conhece, na minha opinião, com fidelidade, no final, ele conseguiu superar Josué. Sabe por quê? Porque Josué e Caleb foram fiéis em todo o tempo, caminharam juntos.
Mas no final só um foi escolhido para ser o líder. Esse aqui poderia ter falado, mas e eu? Eu poderia ter falado assim, mas escolheu a Rosângela, não escolheu a Loredana. Mas as duas são posicionadas, foram fiéis, não negaram a fé, não murmuraram, não tudo. Sabe o que Caleb fez? Do mesmo jeito que ele foi fiel a Moisés, do mesmo jeito que ele foi fiel a Deus, ele continuou fiel a Josué. Ele não escolheu a posição. Ele não estava preocupado com a posição. Ele estava preocupado em servir. Ele estava preocupado em ser um. Às vezes a gente está muito preocupado onde que a gente vai aparecer, quem vai nos ver, quem vai nos contemplar, quanto nós vamos ter, quanto nós vamos aparecer. Nada disso. Nada disso. A gente tem que estar preocupado com o quanto eu posso servir ao Senhor, o quanto eu posso servir meu líder, o quanto eu posso servir o meu irmão. Amém? Amém. Que a gente saia aqui nessa manhã com um coração um pouquinho mais sério, decidido em servir. O servo recebe de Deus autoridade e poder, e não vai faltar autoridade e poder de Deus na sua vida para derrubar os jericós que ainda vão aparecer. Ai pastor, ainda? Eu já achei que estava acabando. Pode ser que apareça, qual o problema? Qual o problema de aparecer mais um? Se Deus encontrar em nós características como essa, de fidelidade, de serviço, de obediência, os jericós vão continuar caindo e o nome de Deus vai continuar sendo glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar para você.